Hoje é um dia nacional de oração e eu queria lembrar a igreja para estarmos empenhados em orar, em clamar uns pelos outros. Clamar pela igreja local, clamar pela igreja como um todo, clamar pelos nossos pastores, clamar pela igreja perseguida. Que nós possamos fazer isso. Não só hoje, porque é um dia nacional de oração, mas que essa seja uma prática comum no nosso meio. Eu queria convidá-los a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro profético de Jeremias, capítulo 4, e nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 19. Jeremias, capítulo 4, versículo 19. Amém? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Ah, meu coração, eu me contorço em dores, oh, as paredes do meu coração. Meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós invocamos mais uma vez a Tua presença, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que o Senhor venha trazer despertamento ao Teu povo neste lugar e em toda a face da terra no dia de hoje. Que o Senhor nos mova a clamar a Ti, a nos colocar como tapadores de brecha em favor do Teu povo. Pai querido, vem falar ao nosso coração, vem ministrar o nosso espírito, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça e nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua excelsa e soberana vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu tenho lido o livro do profeta Jeremias nesses dias. Aliás, esse é um livro que eu sempre recorro quando tudo à volta parece estar sem saída. E o desejo do meu coração é trazer à igreja hoje encorajamento e consolação a todos os abatidos de espírito que se encontram com seus corações estremecidos. Quantos de nós têm estado assim? Corações agitados, estremecidos, em sobressalto. Quantas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus que têm trazido esses temores ao coração. Jeremias, ele é chamado muito apropriadamente de profeta chorão, não sem razão. O estado de declínio moral da nação, do povo de Deus naqueles dias, era desolador e fazia com que a alma do profeta, as entranhas do profeta se contorcesse numa profunda dor que trazia muita amargura ao coração do profeta. Não era para menos, as coisas chegaram a um ponto que só a misericórdia do Senhor para interferir ali. E a gente tem vivido nesses dias, há muito povo de Deus nessa terra, e nós temos vivido tanto como nação, como em termos de mundo, as coisas estão muito difíceis, extremamente difíceis. Os estreitos, eles têm estado cada vez mais estreitos. A nossa nação está mergulhada num tempo de trevas muito grande. Nunca se viu tanta corrupção, tanta coisa que tem acontecido no meio do povo de Deus. As próprias instituições, elas têm perdido credibilidade. Não há segurança, não há paz, não há alegria no nosso coração. E essa semana eu conversava com alguém, só sabe as dificuldades pelas quais se está passando aqueles que vão à feira, aqueles que vão ao supermercado, aqueles que vão às farmácias. Misericórdia. O aumento é tanto que você olha assim e diz: meu Deus, de onde veio isso? Aonde nós iremos parar? Então é tempo de clamar. Nós não temos como interferir nas situações que têm acontecido em termos de país, em termos de mundo,
Mas há algo que nós podemos fazer. É a santa conspiração com o Espírito de Deus, para que o Senhor, Ele mude a nossa sorte. Para que o Senhor mude a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então, tudo que estava acontecendo ali, trouxe ao coração de Jeremias um sentimento de estremecimento, um sentimento como se fosse um terremoto interno. Havia amargura e até a alma do profeta, ela antevia o alarido da guerra, o som da trombeta. E muitas vezes nas nossas agonias nós antevemos tantas coisas, nós entristecemos com tantas coisas. E há no contexto algumas verdades que chamam a nossa atenção, e eu queria que você depois lesse todo o capítulo 3, todo o capítulo 4, para que você entenda melhor esse contexto. Não dá tempo para a gente se estender muito. Mas a primeira coisa que chama a nossa atenção é que Deus jamais aplica um juízo sem derramar profusamente a sua misericórdia. No capítulo 3, versículo 14, o Senhor diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Promessas do Senhor, promessas de transformação, promessas de renovo, aqueles que se voltassem para o Senhor. Mas a nação permanecia numa posição contumaz de rebeldia. A segunda coisa que chama a nossa atenção, a segunda verdade, é que na sua misericórdia o Senhor levanta atalaias para que anuncie a bondade e a severidade do Senhor. Versículo 15 do capítulo 3 diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O Senhor levanta atalaias, o Senhor levanta ministros de Deus, para que a palavra seja anunciada. Essa palavra é trazida com misericórdia, essa palavra é trazida com graça, mas chega sempre a hora em que o juízo ele vem de forma inevitável, quando o Espírito da graça tem sido calcado aos pés. E a terceira verdade que nós encontramos aqui é que aqueles que são levantados pelo Senhor não estão isentos do sofrimento e se contorcem de dores por não conseguir enxergar as mudanças efetivas que precisam acontecer no meio do povo. Quantos servos do Senhor? Essa semana eu recebi uma lista enorme de oração por alguns pastores, homens de Deus que têm chorado pela igreja, têm clamado pela igreja, têm clamado pela nação inteira, e são homens de dores, homens que têm enfrentado grandes lutas por pregar a palavra de Deus, e as pessoas parecem que não estão ouvindo. E eu queria trazer também algumas reflexões a partir dessas verdades, a partir do próprio texto. A primeira delas é que as circunstâncias eram desencorajadoras sobre todos os aspectos para o profeta, mas ele não desistiu. Muitas vezes a coisa mais difícil é subir aqui e trazer uma palavra. Muitas vezes essa palavra é trazida em lágrimas, é preparada em lágrimas, debaixo de oração, debaixo de um clamor, para que o Senhor traga as mudanças necessárias. Então, ali, naqueles dias, a nação de Judá estava vivendo um tempo de apostasia muito grande, aquela apostasia era desoladora, e isto provocou profundíssima angústia espiritual e emocional ao coração do profeta. O profeta chorão era também um guerreiro solitário, alguém que foi levantado pelo Senhor para ser tanto um vigia quanto uma testemunha incansável da fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel apesar de nós. Então eu quero dizer a você que tem enfrentado lutas, que tem enfrentado angústias profundas, o Senhor é fiel. O Senhor é o fiel guarda de Israel. Ele é aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. É aquele que luta as nossas lutas. E eu quero dizer a você, bem-aventurados aqueles que se refugiam em Deus. Muitas vezes nas nossas lutas nós não conseguimos dar um passo sequer. Não há força em nós para continuarmos. Mas quando nós nos refugiamos em Deus,
nós buscamos nele as nossas saídas. Olha, ele é aquele que nos assiste, que nos conduz com a sua mão direita fiel. As palavras de Jeremias, elas encontram eco nas palavras de um outro profeta, que é o profeta Abacuque. Ambos se colocaram de maneira perplexa diante de Deus por todo aquele juízo que foi levantado contra o povo de Deus, que se posicionava de forma rebelde, de forma contumaz, contra a vontade soberana do Senhor. Então, ambos continuaram em fidelidade, apesar dos acontecimentos vigentes. E nesses dias nós somos desafiados a seguir o curso. Está fácil? Não está fácil para ninguém. Não está fácil para nenhum de nós. Mas nós somos desafiados por Deus a seguir o curso, na força que o Senhor supre. Muitas vezes nós vamos meio que às cegas, vamos pela fé, não entendemos os propósitos de Deus para muitas coisas, mas o Senhor é aquele que não nos perde de vista e nem perde o controle de nenhuma situação. Cada um de nós aqui, começar do pastor Malta, passando por mim, até o irmão que está lá fora, nenhum de nós o Senhor perdeu de vista. E o Senhor é aquele que vai nos conduzindo em determinadas situações. E muitas vezes determinadas situações são remédios amargos, dos quais nós não podemos nos livrar, mas o Senhor é aquele que nos sustenta na palma das suas mãos. Nós somos chamados de menina dos olhos de Deus. Essa semana nós mencionamos o fato de uma querida que tem enfrentado lutas tremendas por conta de um posicionamento de uma pessoa da família. E essa semana eu falava com ela, eu disse: olha, Deus é contigo, varoa valorosa. E eu não sei como o Senhor vai fazer para te livrar dessa situação, mas Ele vai. Sabe por quê? Porque você buscou refúgio em Deus. O Senhor é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso advogado. É aquele que peleja por nós e vai adiante de nós. Segunda coisa, ou segunda reflexão a partir do texto. Embora o profeta Jeremias tenha essa profecia dele tenha uma aplicação imediata àqueles dias passados, nós podemos enxergar aqui uma antevisão de dias vindouros. A gente já ouve a voz da trombeta, a gente já ouve a voz do alarido da guerra, daquilo que está por vir. Mas a gente pode perceber que muita coisa descrita aqui tem se cumprido nos nossos dias e ainda dias por vir. Quando lemos os relatos aqui dos juízos de Deus ali, não é difícil olhar para os nossos dias e ver tudo se cumprindo, tanto em termos de país, quanto em termos de mundo. Misericórdia de nós, que nós possamos buscar o Senhor em quebrantamento de espírito. Apresentemos a nossa nação em quebrantamento de espírito. Choremos pelo nosso povo, choremos por nós mesmos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por aquilo que Deus pode reverter, por esse quadro aterrador que o Senhor pode reverter. Não era fácil viver naqueles dias. Jeremias, ele era um homem de dores, consciente do seu chamado, e ele aprendeu a chorar pela nação rebelde. Era um homem solitário, e talvez falte a nós essa postura de chorar em termos de povo, chorar pedindo perdão como povo, não só pedindo perdão pessoalmente pelos nossos pecados pessoais, mas pedir perdão em termos de povo, em termos de nação. Desaprendemos a chorar pelos nossos próprios pecados. E quando choramos, choramos por motivos banais. Tem faltado isso no meio do povo de Deus. E Jeremias, ele prossegue nessa sua trilha, às vezes até meio pessimista, com aquilo que ele vê à sua volta. E quando chega no livro das Lamentações, ele diz o seguinte: por que se queixa o homem vivente? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Então, meus amados, eu queria estimular hoje a confissão
de pecados. Essa confissão de pecados é a antessala das grandes libertações e das grandes e profundas mudanças que nós precisamos. Nós sempre achamos que o pecado maior é do outro. Então, a começar em nós, que nós nos quebrantemos diante da face do Senhor e confessemos ali os nossos pecados. Em quarto lugar, clamemos ao Senhor que Ele sonde o nosso coração, que Ele nos dê consciência dos nossos próprios pecados, que reaprendamos a chorar. Nós precisamos reaprender a chorar em nome de Jesus. Isto tanto pessoalmente quanto como nação. Então, queridos, que Ele estremeça as paredes do nosso coração e o agite para as mudanças efetivas. Que Ele nos contorça as entranhas como aquela que sente dores de parto, até que nasça de nós uma nova criatura disposta a andar no Espírito e não mais desejemos satisfazer as concupiscências da carne. A satisfação desses desejos tem trazido tanta derrota ao povo de Deus, tanto o povo de Deus do passado, quanto nos nossos dias. Só nos resta chorar e orar para que o Senhor se compadeça de nós e nos liberte das nossas inclinações vis, né? Então, a começar em mim, quebra coração, para que sejamos um, como Tu és em nós, né? Quinto lugar, em seu lamentoso brado, Jeremias fala das dores que o acometem. Ele se contorce com elas. As paredes do seu coração parecem que estão prestes a desmoronar, à semelhança de uma grande implosão. Quantas vezes nos sentimos assim? Tanto pessoalmente, quanto em termos de nação, eu repito. São tantos os acontecimentos, são tantas as lutas que têm nos cercado, e parece que essas lutas se levantam para que a gente perca de vista que somos um povo de Deus sobre a terra. E se o povo de Deus não tiver essa percepção de oração, de clamor, nada vai mudar. Então, que nós abramos os nossos corações nesse sentido, em nome de Jesus. Felizmente, em todo o tempo, tem permanecido um remanescente fiel, e o Senhor tem ouvido o clamor desse remanescente. Em todas as épocas, nós, quando percorremos as páginas de Gênesis até Apocalipse, nós percebemos que há sempre um remanescente fiel que luta com dores de parto para que a graça do Senhor alcance a muitos. Então, que nós possamos nos colocar assim em nome de Jesus. O próprio Senhor, saudoso do seu povo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Choremos e voltemos ao Senhor. Há um desejo do Espírito de Deus de ministrar isso ao nosso coração. Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor e sofremos as consequências. Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, é um Deus que nos chama para si, né? Voltemos ao Senhor. Choremos, clamemos e voltemos ao Senhor. Voltemos para o Senhor, aquele que tanto nós nos afastamos. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração. O que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, ouçamos a voz misericordiosa e compassiva do Senhor. Ele requer mudanças efetivas. E essas mudanças só poderão acontecer sob o olhar do Espírito Santo de Deus, né? Que Ele possa vir com liberdade ao nosso coração, que Ele possa falar a cada um de nós a respeito daquilo que precisa ser mudado em nós. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode trazer essa consciência profunda das mudanças que precisam acontecer em nosso coração. Segundo lugar, não percamos de vista que quando termina a bondade, começa a severidade. Onde termina a misericórdia, começa o juízo. Judá teve sua chance e a desprezou. Estamos todos no tempo da chance. Amém? Amém.
Não a desprezemos. E o mais doloroso é que são os que mais receberam graça que se recusam a ser canais dela. E uma das coisas pelo que mais eu tenho chorado nos últimos tempos é ver essa postura farisaica no nosso meio, é ver essa postura de dedos em riste, apontando o pecado do outro, e principalmente por parte daqueles que tanto receberam de Deus, tanto receberam graça de Deus. Quanto mais nós recebemos graça, mais doemos graça. Graça é favor imerecido de Deus. Nenhum de nós aqui é merecedor de sequer um olhar de Deus, né? Então que nós possamos olhar para aquele que está lá fora, e às vezes para aquele que está dentro da comunidade, carecido de um abraço, carecido de graça de Deus, para que ele seja restaurado e tenha suas forças renovadas. E em terceiro e último lugar, ainda há tempo, choremos e voltemos ao Senhor. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, foi uma palavra preparada em lágrimas, e que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da sua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém?